Bem, pessoal, eu sou o José, do Crossmaster Franca. Eu resolvi refazer o vídeo a respeito das regras e mecânicas do mapa Ilha do Piuata, porque o vídeo ficou incompleto, na verdade. Uma coisa interessante de explicar para quem está iniciando no Crossmaster, o Crossmaster a gente encontra de início um conjunto de regras muito completas e um tutorial bastante interessante para quem está dando seus primeiros passos na caixa básica do 2.0. Porém, a gente observa que esse manual ele já está bem desatualizado e as regras que o pessoal joga, principalmente no competitivo hoje, elas já estão mais à frente. Existe uma certa dificuldade de quem está iniciando para conseguir reunir todas as informações que elas são um pouco fragmentadas. Eu recomendo para você que começou a jogar e que ainda não entrou em contato com outras comunidades de Crossmaster, entra na página do Cross Franca ou também na página do Crossmaster BR. Lá tem um link para você ir para os grupos de WhatsApp e isso ajuda bastante. Tem uma galera lá com uma vasta experiência que joga aí há muitos anos, 5, 7 anos, e que pode ajudar bastante. Na página do crossmaster.com também tem o manual atualizado de regras de torneio, que torna as partidas mais equilibradas e melhores distribuídas. Então vamos às regras, né? Como que eu fiz aqui? Eu peguei a regra do manual, que não traz tudo. Eu perguntei pro pessoal do CrossBR, fiz pesquisa também na internet e consegui pegar de forma fragmentada, né, as informações, e aí eu consegui reunir e vou trazer aqui para vocês num vídeo só, tanto as regras quanto algumas aplicações que a regra proporciona para jogabilidade, ok? Eu vou tirar dessa carinha linda aqui, vou mostrar o tabuleiro agora e aí a gente começa a passar as regras, que são basicamente 4 regras. Vamos lá. Então aqui nós temos montado o mapa Ilha 1. Você conta com 6 tokenzinhos desse, 6 coqueiros e 6 jangadas, que é aqui que reside toda a conversa, praticamente são as regras da jangada. O coqueiro tem a mesma função da árvore, bloqueia a linha de visão, é um objeto de cenário intransponível. O totem é a moita, também um objeto intransponível, mas não bloqueia a linha de visão. E a jangada, que tem as suas particularidades. Não bloqueia a linha de visão, é intransponível, mas existem regras para utilizá-la. Então você começa pelas casas, que aqui você observa, você tem as casas demoníacas, né, de compra de RD. Você tem as casas de terra, que são pedra, areia, essa pedra aqui com musgo, e as casas de água, que são bem características, né, azuladas aqui, mostrando água. E sobre uma casa de água, você posiciona uma jangada e transforma essa casa onde a jangada está localizada numa casa de jangada. Como vai funcionar então a partir do momento que você tem a casa de jangada? Todos os personagens no jogo que possuem PM, que possuem pontos de movimento, todos esses personagens então serve invocações, monstro, do tipo monstro, que está um Korvoc, e serve Crossmasters, né? Então todos esses personagens, eles ganham um novo feitiço chamado Embarque, que serve basicamente para quê? Para fazer com que você possa subir numa casa de jangada. Somente utilizando o feitiço Embarque, um Crossmaster ou uma invocação sobem numa casa de jangada. Esse feitiço ele tem um custo de 1 ponto de movimento, 1 PM. Então você utiliza, estando adjacente à jangada, você utiliza o feitiço Embarque, usa 1 ponto. Não é a mesma coisa que dar um passo? Não exatamente. Por quê?
Tirando essa forma, não existe outra forma de um Crossmaster que esteja numa casa adjacente à jangada subir na jangada, ok? Mas o mesmo não acontece para você descer da jangada. Existem outras mecânicas que fazem com que você desça da jangada. Para descer é um passo, não é um feitiço, tá? Um personagem, ele não pode ser movido então para uma casa de jangada. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Por exemplo, crise draconiana do Joris. A crise draconiana do Joris, ela empurra o adversário 2 casas, né? É o efeito adicional dela. Inclusive, se o personagem não puder ser empurrado 2 casas, ou pelo menos uma casa, a crise draconiana ela causa um dano extra de 3 pontos, né? De 3 de dano neutro no personagem. Então, se você estiver com o Joris posicionado aqui, o Lorde está aqui, você usa crise draconiana, o Lorde não vai poder ser empurrado para a jangada, porque ele não pode pisar na casa de jangada com um empurrão. Ele só pode pisar na casa de jangada com o feitiço embarcar. Ele vai sofrer 4 de dano. A jangada vai bloqueá-lo, ok? Uma outra coisa aqui, o Yugo. O Yugo tem o poder de teletransporte, né? O teletransporte do Yugo não vai funcionar para ele vir para uma casa de jangada. Então suponha que você queira atacar de novo, peguei o Lorde para Cristo. Você queira atacar o Lorde com o Yugo e quer se aproximar usando o teletransporte dele, você não vai conseguir se posicionar aqui, por exemplo, se fosse o caso, né? Qual é o outro ponto? O outro ponto é que o embarque, o feitiço para subir na jangada, ele não pode ser feito a partir de uma casa de água, tá? Então aqui o Ush, ele não vai poder subir na jangada com o feitiço embarque, porque ele estava inicialmente numa casa de água. Ele só pode fazer isso de uma casa de jangada para outra jangada, ou de uma casa de terra para uma jangada. Nunca pode embarcar de uma casa de água. Não acontece a mesma coisa para desembarcar, porque desembarcar da jangada não é um feitiço. A jangada se movimenta no tabuleiro. De que forma? Uma vez que o personagem ele esteja em cima da jangada, quando ele for usar PM, quando ele for usar pontos de movimento para se locomover no tabuleiro em casas de água, a jangada acompanha, tá? Então, se você andar com a jangada usando PM para uma casa de água, a jangada vai te acompanhar. Se você der um salto, como por exemplo o salto que o Ush ele aplica, a jangada não vai te acompanhar, ok? Aí você salta da jangada para uma casa de água. Outra coisa também a respeito do salto do Ush é que assim como o salto do Ush ele permite que ele salte por casa por cima de moita, também ele pode saltar por cima de uma jangada. O feitiço do Yugo de teletransporte passa por cima de uma jangada também livremente. A jangada não vai bloquear isso. Uma última coisa a respeito da jangada que ajuda a gente a entender também é quando você vai usar, por exemplo, o feitiço da Croca, que é a aposta real de Dragovo imaturo, né? Que o que acontece com a Croca? Ela chega uma casa mais perto e ela aposta um Dragovo na casa original onde ela está. Então, suponha aqui que você esteja numa jangada com a Croca e quer colocar um Dragovo na Croca. Ok, você vai andar uma casa e vai poder colocar o Dragovo, porque você não precisou usar feitiço para colocar o Dragovo aqui. O mesmo acontece quando você vai invocar um personagem, como por exemplo a invocação do Mestre Korvock, que é o Korvock. Você também pode invocar um personagem monstro,
não só mecanismos podem ser invocados em cima de uma jangada, mas você vai invocar um personagem monstro numa jangada, você pode também. O Sphincter Cell, com a sua formação tartaruga, é o oposto da croca, né? O esfíncter, ele recua uma casa e coloca uma twin na casa original onde ele estava. Você pode fazer isso também a partir da jangada. Ah, mas só dá para subir na jangada com PM. Sim, mas aqui você não está subindo, você está invocando um feitiço na célula e a regra permite que você faça. Invocações do tipo armadilha ou tumbas também da freira, elas podem ser colocadas em cima de uma jangada. Se esse objeto, por exemplo, ele é insensível, né, a lápide, mas esse mecanismo aqui, ele não é, né? O Dragova, ele não é. Bom, aí vamos supor, eu quero usar algum tipo de feitiço, como por exemplo do Salar, que empurra o Dragovo para frente. Vai ser empurrado somente o Dragovo, tá? O Dragovo vai ser empurrado, a jangada não, porque a jangada só se movimenta com um personagem em cima utilizando passos, né? Utilizando ponto de movimento. A mesma coisa acontece com um Crossmaster que esteja em cima da jangada e ele foi empurrado por algum outro personagem, né? Por exemplo, o Joris. O Joris aplica aqui um empurrão no esfíncter. Ele vai ser empurrado da jangada. Ele não pode ser empurrado para dentro, mas ele pode ser empurrado para fora da jangada. Bom, essas eram as regras e a partir das regras dá para perceber que existe uma mecânica interessante e divertida para utilizar esse mapa. O Joris é uma peça que eu considero bastante interessante. Você tem 6 jangadas em volta do board aí, formando uma pequena ilhazinha no centro, em que você pode, através dos seus personagens, posicionar as jangadas de forma a bloquear a retaguarda do inimigo e usar o Joris aí com Cris Draconiano, uma peça de 2 de nível, dando 4 de dano a cada golpe que ele aplica, é bastante interessante. Saber que a jangada, no entanto, não limita invocações, né? Você consegue invocar a partir da jangada, não limita a movimentação do Ush, então deixa um mapa bastante aberto para estratégias e para movimentação no board, né? E ao mesmo tempo ele pode ser sim uma peça importante para ajudar ou te atrapalhar durante uma partida, ok? Bom, essas eram as considerações, desculpa se o vídeo ficou grande. Eu gostaria muito do feedback de vocês, porque esse é um dos primeiros vídeos que a gente está fazendo no Cross Franca. Se eu não me engano é o 4º vídeo que a gente faz, e já republicamos então um vídeo falando de regras, é o 2º vídeo falando sobre a Ilha dos Piuatas. Eu gostaria que vocês comentassem, dessem sugestões. Em breve eu vou soltar um vídeo a respeito de uso de mecanismos, né, como bomba, ovo, tumba, armadilhas. Eu só estou terminando de pesquisar o assunto, porque é aquilo mesmo que eu falei, as regras elas precisam ser... É como um quebra-cabeça que a gente precisa montar, né? Porque existem várias situações que às vezes não está lá escrito na regra, mas acontece. E aí você tem que entender se a regra permite ou não, se existe paradoxo, se existe algum paradoxo da regra ou não. Então todas essas coisas requerem um pouco de tempo e de bastante dedicação. Então nós vamos postar alguns outros vídeos falando a respeito de outras mecânicas e sugere aí pra gente aquilo que vocês mais acham interessante de ver, ok? Muito obrigado a todos, até o próximo, até mais.